aí, galera, tudo bem? Meu nome é Fernanda e hoje estamos iniciando mais um episódio do Fala Sério P, onde a gente fala sério. Mas nem sempre. Isso aí, hoje estou aqui com o Adriano Poleto, mais conhecido como Kiko, e ele vai contar um pouquinho hoje das competições que ele faz, que ele pedala, e também contar um pouquinho da história, por que ele começou a pedalar, porque faz umas maratonas bem grandes aí que eu fiquei sabendo. Então a gente tem que saber, né, de onde veio esse amor aí por pedalar, como tudo começou, com que idade. Isso aí. Comecei a pedalar nos meados de 2017. Mas sempre foi uma parte de mim ser competidor. Sempre competi. E um tempo atrás eu tinha parado e veio essa história do ciclismo. E aí hoje a gente está aí há 9 anos competindo. Entendi, que legal. E eu soube que você também participou esses dias de uma competição, que é a quarta etapa da Copa Bioparque lá em Guaíra. Então conta um pouco pra gente como é que foi essa competição aí que vocês ficaram no pódio. Isso mesmo. A gente participou aí no dia 3 de agosto na cidade de Guaíra, na quarta etapa do PCM, né, Copa Bioparque. A gente participou em dupla, eu e o Evandro. Uma experiência nova para o Evandro, por ser a primeira prova dele. E a gente vem aí num preparatório para a Ultramaratona Pata da Onça. E ontem a gente conseguiu aí no dia 3 se destacar em uma prova onde tinha muitos atletas fortes em dupla. E como era a primeira prova do Evandro, a gente teve aí um bom resultado, alcançando o terceiro lugar da competição, né? Uma prova, como dita, bem difícil, com 66 quilômetros a percorrer ali no trajeto, né? Com 3 trilhas, e a gente conseguiu sair muito bem nesse preparatório também para outras provas que a gente vem estudando para participar, né? E assim, como é que funciona você pedalar em conjunto ali, os dois juntos? Como é que funciona essa parte? Cada um em sua bicicleta, mas aí como é que funciona? Porque eu realmente não faço ideia de como é que é. Então, a gente larga, a dupla larga, todo mundo ali, né? Onde teve 7 duplas, a gente larga e a gente não pode chegar mais de 2 minutos de diferença um do outro. Então, assim, é muito difícil. Correr em dupla, eu falo para todo mundo que é 10 vezes piores do que você correr sozinho. Porque você tem que estar preparado mentalmente para correr com a outra pessoa. Porque em algum momento você é mais forte que a pessoa, você vai se destacar em algum momento. Então, assim, eu falo, é 2 corpos, mas tem que ser uma alma só. Correr ali para se dar bem na prova. Entendi, que legal, né? E tem essa questão de se você cansar, o teu colega ele vai ter que esperar, senão não tem como sair largando na frente, né? Isso mesmo. Então é um jogo mental, né? Você tem que ver onde a pessoa, seu companheiro, está sofrendo, onde você tem que esperar ele, onde você tem que manter um jogo ali, porque assim, qualquer erro pode comprometer uma prova sua. Onde aconteceu isso lá em Guaíra, a quarta dupla, um rapaz se sacrificou, mas o outro não conseguiu acompanhar, onde deixou nós se destacar como a terceira dupla. Entendi, mas é realmente o esporte, quando é em conjunto, assim, também a gente vai olhar na TV e coisas assim, a gente vê que quando é em duplo ou algo assim, a equipe é um pouco mais difícil quando você tá sozinho, dependendo da situação, né? E assim, você participa de muitas competições, né? E agora tem algumas por vir. Quais são essas competições aí que vocês estão se preparando? Isso mesmo, no dia 24, eu e o Goiabinha, né, conhecido como Goiabinha, o Luciano, a gente está participando do campeonato pela federação de duato, que acontece em Foz do Iguaçu no dia 24, e a gente vai lá para mais uma prova em dupla. E também no dia 6 e 7 de setembro, eu e o Evandro novamente estaremos indo para o estado do Mato Grosso, Nova Andradina, participar de uma ultramaratona. Mais famosa, acho que da região aí, que é essa ultramaratona, onde eu falo para todo mundo, separa os homens das crianças, onde ciclistas vão lá e muitos desistem porque não é fácil, é areia, é calor e é vento. E é no estado do Mato Grosso. É totalmente diferente do que a gente participa aqui. E a gente vai lá a brigar por colocações.
Então, assim, eu tô brigando aí com os treinos, brigando com uma carga horária de treino muito alta, a gente poder se destacar e levar o nome de Santa Helena e dos colaboradores ao nível que a gente sempre é acostumado a ver Santa Helena, né? E assim, além de pedalar, né, como treinos, tem algo que muda a sua rotina, de pessoas que não fazem esse esporte, ou algo assim que você diz que é um pouco mais difícil, algo assim que você está seguindo? Eu falo assim, o ciclismo é aquele que te prepara para a vida. Ele realmente te suga a mente, porque você, para se dar bem, você tem que treinar. E você precisa passar pela barreira da dor, né? Eu falo assim que você vai se destacar lá na frente quando você passar pela barreira da dor. Esses dias para trás eu fiz 200 quilômetros, num sábado. Eu fiz 60 quilômetros dentro da Avenida de Santa Helena. Isso me sugou bastante a cabeça ali, por você ficar rodando dentro da cidade. Então, assim, são minutos e minutos que não passa, a hora não passa, os quilômetros não vêm. E quando você termina, você lava a alma. Então, assim, você está preparado pelo que vai vir, porque você se preparou mentalmente para a competição, né? Entendi. E assim, então para treino e coisa, você vai em diferentes cidades para ir pedalar e coisas assim, para não ficar sempre no mesmo lugar? Sim, eu sempre saio para lugares. Todo treino meu é num lugar diferente, não é sempre no mesmo, porque realmente a gente precisa treinar esse foco, tá? Não vou ficar treinando na mesmice, porque na mesmice você se conforta, você entra na zona de conforto, e a zona de conforto não faz você evoluir, ele faz você cair. Então, essa é uma parte legal, porque você acaba conhecendo alguns lugares, né, novos e coisas, então essa parte deve ser muito legal de você estar indo conhecer novas cidades, novos trajetos, né, acredito eu. E, assim, conta pra gente, uma das competições, assim, que você lembra até hoje que te marcou mais, que foi a mais difícil. Geralmente tem mais que uma, mas teve uma que assim destacou muito, assim, que tu sempre vai lembrar, ou algo assim. Fevereiro de 2022. Eu não tenho meu tipo de atleta de ponta. Eu era gordo. Então, assim, em 2022 eu ganhei uma geral em uma competição. Eu fui o primeiro atleta a chegar e o primeiro da categoria. Eu fiz uma geral. Isso marcou muito. Em 2021 eu tive 9 problemas de bicicleta em competições, 9 provas que eu não consegui terminar. E sabendo que eu estava muito bem treinado. Então foi uma prova assim que lavou a minha alma. Eu sabia que eu estava no caminho certo. E eu nunca pensei em desistir. É vitória. Caramba, isso é uma história, tipo, de superação, né? Porque você sabia que estava preparado, porém não conseguiu. Foi lá em 2022 e conseguiu. Isso é muito legal, é bem bacana. É isso. É isso mesmo. Às vezes as pessoas chegam no ponto ali de não vencer e acaba desistindo, mas saber que por isso que eu te falei antes da barreira da dor, né? Eu tive 100K Cavel, bicicleta quebrada, 100K Foz de Iguaçu, bicicleta quebrada, Corbélia, bicicleta quebrada, e várias outras provas ali que eu sabia que eu estava bem, que eram provas que eu poderia ganhar, mas vai que me limitou dessas vitórias, mas me preparou para algo muito maior, né? E assim, teve alguma competição que você mais se divertiu, que você mais gostou de fazer por motivos pessoais ou algo assim, que fosse o lugar mais bonito, algo assim? Então, isso está acontecendo agora. Eu participo por alegria hoje. Então, hoje, correr em dupla, para mim, é curtir as provas. Então, assim, hoje eu vou lá para me divertir nas competições. Então, assim, hoje, quando eu largo lá em dupla, são momentos especiais para mim, porque, assim, é um aprendizado que eu vim nesses 9 anos competindo,
Hoje eu levo desde da largada até a chegada com um sorriso no olho, sabe? Oh, tô me divertindo, eu passei por esse processo. E eu ver a galera ali, sabe, pegando a cada momento, sabe? Um querendo chegar na frente do outro. E aconteceu com isso, sabe? Comigo isso, sabe? E hoje eu sabia que eu tô ali curtindo a prova, sabe? Curtindo as largadas, as chegadas, as pessoas com ansiedade de largar, e eu fico olhando aquilo e comigo, pô, será que acontecia isso comigo lá no passado? Mas é, mas é bom que você lembra de tudo, como tudo começou, né? Porque sempre quando a gente entra em algo novo, é diferente, é difícil mesmo. E depois que você se acostuma, né? Você tá há quantos anos já competindo, né? Então é algo que você vai olhar, vai lembrar, pô, lembra bastante o começo, né? De como era e tal. Então é legal você gostar do esporte, não quer dizer que você não sente pressão quando tá lá. Mas é a partir do momento que você cria um amor por aquilo, tipo, já tem, mas daí você se alegra fazendo aquilo. Pô, é muito bacana. É isso mesmo, ontem até então, com o Evandro, que foi a primeira prova, depois no final ele falou assim para mim que ele estava pensando em desistir. Eu quis comentar nada ali e tal, de risada, mas é realmente quando é a primeira prova, acontece muito da pessoa pensar: o que eu estou fazendo aqui? Será que eu vou chegar? Será que eu vou aguentar? Meu corpo, será que vai dar conta? Então, assim, isso aconteceu comigo há 9 anos atrás, na primeira competição minha. E o meu companheiro contando isso para mim, pô, cara, passei por isso, velho. Você nem sabe o que aconteceu. E saber que esse é o processo. E eu falo assim, se aconteceu isso com ele, é que ele está no caminho certo. Vai acontecer a próxima prova que ele vai participar, que vai ser a pata da onça comigo, vai vir a mesma sensação, vai vir a emoção, vai vir a adrenalina. Então, assim, são muitos fatores que a gente vai aprender a lidar somente com o passar do tempo. É provas a provas, provas. Vai ter aquela prova que você vai quebrar, vai ter aquelas pessoas que vão se afastar de você, pessoas que vão por trás de tudo. Quando você estiver lá em cima, no alto, as pessoas vão te criticar, mas é porque você está no caminho certo. Eu sempre falo assim, o caminho certo tem barreiras, tem pedras, e você tem que ser feliz. Não pode ligar pelo que os outros vão pensar. Você tem que seguir firme. Ai, que legal, né? Mas é muito bacana isso, porque você vai evoluindo conforme o tempo. A cada coisa que você vai fazer, você vai evoluindo, vai progredindo cada vez mais, né? Isso é muito legal. E então, são bastante competições por ano que tem, né? Eu sei que você está competindo geralmente, assim, bastante, né? Então, isso acaba exigindo muito do esforço físico e coisa. E isso acaba. Você tem que deixar, às vezes, algumas competições de lado para participar de outras, ou você consegue participar de praticamente todas que você gosta? Então, com o passar do tempo, eu comecei a colocar na ponta da caneta, né, as provas que mais me interessa, e eu tenho uma visibilidade maior para Santa Helena, porque assim, hoje eu sou um atleta bolsista. Então, assim, eu preciso, de alguma forma ou outra, representar o meu município. E eu sempre fui aquele cara, desde quando eu comecei, de sempre ir lá e realmente representar. Porque tem pessoas que confiam em meu trabalho, patrocinadores e colaboradores. Então, assim, eu saio hoje no calendário em algumas provas para não ser tão corrido. Porque teve anos que eu corri 3 provas num mês. Isso era muita prova, muito treino, e isso me dedicava muito tempo. Entendi. E assim, quando veio, né, você disse que tem alguns patrocinadores, e você tem alguns, né, aqui de Santa Helena, não sei se tem de outra cidade, mas como foi, assim, a primeira vez lá que alguém falou, não, eu quero te patrocinar? Como você se sentiu? Eu comecei atrás, de buscar esses colaboradores em 2021, realmente porque eu estava treinando muito e eu tinha um gasto muito alto de manutenção de bike, suplementação. Então, assim, aí eu fui conversar com algumas pessoas, né, com o pessoal da autoescola ali em Santa Helena, o pessoal da Aron, com a Silvana, e eles prontamente falaram sim para mim, né? Eu tive a Proativa,
Então, assim, tive o Correio do Lago na época. Eu tive várias pessoas que me ajudaram, né, ali no longo daqueles anos. Sou muito grato a essas pessoas até hoje. Desculpa. Teve outras pessoas também que tiveram passagem. Eu levo essas pessoas no coração, porque tudo teve um começo e tem um fim. Então, assim, hoje eu aprendi isso também, né? Então, assim, eu sou grato a todas aquelas pessoas que passaram, pelo meu processo até hoje, e as que continuam e as que estão vindo. Porque para outra maratona aí teve pessoas até de fora de Santa Helena já, e ficaram sabendo que eu vou para outra maratona e estão me colaborando comigo, né? Porque é uma prova que eu vou gastar muito, né? Eu tenho a ajuda da prefeitura com inscrição e tudo, né? Mas lá, como é uma cidade pequena e vai atender mais de 1.000 atletas, então, assim, os hotéis ficaram caríssimos, a alimentação vai ficar cara. Assim, tem pessoas que hoje ainda continuam acreditando, sabendo que Santa Helena pode estar lá no topo em Nova Andradina. Ah, mas é muito legal, né? É muito bom receber esse apoio, porque a gente sabe que mora numa cidade pequena e para conseguir, às vezes, apoiadores é um pouco difícil, mas aqui as pessoas são bem acolhedoras, sempre ajudam quando podem, então isso é muito legal, né? Mas acho que é isso, Adriano. Muito obrigada por ter vindo aqui falar pra gente sobre um pouco da sua trajetória, né? Que tem muitos anos aí de muitas competições para contar, mas é muito bom sempre estar atualizando a gente, de como está funcionando, e coisa, porque é algo muito interessante, é algo que é um esporte maravilhoso, que você conhece lugares, conhece pessoas, tem histórias de inspiração, coisa que é muito importante. Deixar um agradecimento também, né? Pela Secretaria de Esportes de Santa Helena aí, né? A Ju, a Angélica, o pessoal ali, né? Falo que lá nos bastidores da secretaria, às vezes as pessoas não veem o trabalho que essas pessoas têm, né? O processo de encaminhar a documentação é muito grande. Então hoje eu falo que a Ju montou uma seleção ali, é uma equipe muito forte. E deixar os parabéns para essa secretaria que tá show de bola. Ah, com certeza, sempre representando bem. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e, pô, fala sério, já tô com saudade do próximo episódio. Beijo.